Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Já já vamos começar. Só mais alguns minutinhos para a gente começar a nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Já estamos todos a postos. Tô vendo bastante caras conhecidas, bastante gente conhecida entrando. Fico muito feliz de ter vocês todos aqui. Boa noite, Dr. Luiz. Boa noite, Mira, Tuna. Tô vendo um monte de gente queridas presentes. Priscila Greenblatt, Dona Luba. Sejam muito bem-vindos. Mais um minutinho e já vamos começar. Bom, acho que já temos bastante gente. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Esse é o primeiro evento do ano da Divisão Feminina. E não podemos abordar um outro assunto, a não ser o assunto em voga que está agora, que é a vacinação em São Paulo, que tem gerado muitas dúvidas. Mas antes da gente começar, eu queria dizer que a Divisão Feminina está trabalhando, continua trabalhando sempre, mas como o nosso assunto é denso hoje, eu não vou tomar o tempo de vocês. Então, para quem quiser maiores informações, entre em contato com a gente, vai ser um prazer explicar sobre o nosso trabalho. Bom, para hoje, para responder as nossas dúvidas sobre a vacinação em São Paulo, a Divisão Feminina do Fundo Comunitário convidou o Dr. Jean Gorenstein, infectologista e secretário de Saúde do Estado de São Paulo. E para ser o mediador dessa conversa, convidamos também o Dr. Marcos Knobel, cardiologista e vice-presidente do Hospital Israelita Albert Einstein e que, por acaso, é o meu marido. Então, em nome da Divisão Feminina, gostaria de agradecer Dr. Jean, Dr. Marcos, por cederem o seu tempo, estarem com a gente aqui essa noite e nos elucidar sobre as questões referentes ao Covid e à vacinação em São Paulo. Então, gente, muito obrigada a todos vocês por estarem aqui presentes. Eu vou chamar agora o Dr. Jean e vou fazer o Marcos sentar aqui na minha cadeira para poder a gente começar essa live. Só me deem mais um minuto, porque aqui o ao vivo é assim mesmo. Vamos ver se o Dr. Jean está entrando. Aí! Boa noite, Dr. Jean. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu vou passar agora a palavra para o Marcos, que vai ser aqui na minha cadeira, e agora é com vocês. Larinha, obrigado pelo convite, viu? Foi um prazer. E você sabe que não teve nem escapatória. Marcos veio e falou assim, ó, Lara mandou você fazer essa live. Eu falei, tá aceito. Vai ser um prazer. A gente vai bater esse papo, tirar todas as dúvidas que a gente tiver, vai ser muito bom. Vai sim, com certeza. Muito obrigada. Boa noite para vocês, para todos nós. Boa noite, pessoal. Jean, tudo bem? E aí, Marquinhos, você tá bom? Se para você não teve escapatória, imagina para mim. Né? O pedido da Lara é uma obrigação para a gente estar aqui. Bom, mas mais uma vez, boa noite. É um prazer imenso participar dessa live da Divisão Feminina, principalmente no momento crítico que a gente se encontra para falar de um assunto talvez mais importante nesse momento, que é a vacinação. Um assunto tão importante que, quando a Anvisa liberou o uso emergencial das vacinas, num diapositivo que eles colocaram, estava assim, ausência de tratamento efetivo para o Covid. Ou seja, nós não temos um tratamento efetivo para esse problema, para essa pandemia. Então, o que nos resta? A vacina. Impedir que o vírus chegue nas pessoas. E é por isso que a gente montou essa live. E o Jean, que talvez é uma das pessoas com maior conhecimento e experiência em infectologia e principalmente no Covid, vai elucidar para a gente. Jean, muito obrigado mesmo pela tua presença. E vamos começar falando um pouquinho. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco, um geral das vacinas.
como que foi a preparação das vacinas anteriores para gripe, sarampo, e comparando como que está a preparação para as vacinas atuais. Fala um pouquinho para a gente, bem sucintamente, só para a gente se localizar nesse contexto. Muito bem, Marcos. A tua colocação é interessante porque quando a gente falava do desenvolvimento das vacinas, normalmente a gente tenha um tempo de 6, 7, 10 anos para uma vacina estar pronta, realmente formulada. O que a gente viu realmente na questão da Covid foi algo muito diferente, em que toda a ciência, mas daí a gente viu que o mundo se uniu através das informações, nas tecnologias tanto para vacinas, nas tecnologias para medicação, documentação científica. Então, a troca de informações foi algo que chamou muito, mas muito mais atenção em relação a tudo isso que nós vimos dos outros vírus, dos outros, mesmo bactérias, as vacinas para bactérias que foram desenvolvidas. A gente tem que lembrar que, com exceção das demais vacinas, a vacina do Butantan, que é uma parceria com a Sinovac, uma empresa chinesa, uma empresa que começou, que abriu em 2002, e em 2002 ela teve, lá na China, teve a SARS-CoV-1. SARS-CoV-1 era uma síndrome respiratória aguda, grave, que tinha inclusive mais mortalidade do que a SARS-CoV-2, pela essa mutação, essa modificação do material genético do vírus, que era o coronavírus. O vírus que tinha uma característica de coroa, por isso era o coronavírus. Mas a primeira mutação, a primeira modificação do material genético foi em 2002. E aí eles começaram a desenvolver uma vacina. E depois de 2 anos, quando estava tudo ok, vacina pronta, a pandemia desapareceu. O vírus praticamente foi erradicado e não se justificava uma vacina que ficou, então, guardada. A Sinovac desenvolveu outras vacinas para outros vírus, principalmente vírus respiratórios como o vírus da gripe, mas guardou no seu arsenal essa vacina para SARS-CoV-1. Houveram mais 2 mutações do coronavírus, uma que aconteceu em 2013, sendo conhecida como a MERS, que era a síndrome respiratória do Oriente Médio, que era transmitida pelos camelos para o humano, e dando casos ainda mais graves do que aquele que a gente viu em 2002. Em 2019, surge o SARS-CoV-2, que era a mutação a primeira mutação ali. E é quando, então, a Sinovac vira e fala, opa, eu tenho uma vacina pronta, eu só preciso modificar o vírus e desenvolver os trabalhos. Então, quando chegou em abril, os trabalhos já estavam prontos. Eles já tinham feito o trabalho de fase 1, trabalho de fase 2 e resolveram pegar e fazer parcerias com fábricas de vacinas pelo mundo. Como a pandemia no Brasil estava em franca elevação, enquanto que na China, por todas aquelas medidas de restrição, estava em descenso, o resultado falou, vamos fazer com o Butantan, que é um local com uma base científica muito grande, uma empresa muito respeitada no meio de produção de vacinas do mundo, então é lá que a gente vai. E foi quando foi celebrado um acordo em junho entre o Butantan e a Sinovac para os estudos de fase 3. A fase 3 é uma fase clínica. E foi quando iniciou, dia 21 de julho, aqui em São Paulo, mais precisamente no Emílio Ribas, o primeiro voluntário recebendo essa vacina. O trabalho acabou agora, nessa fase 3, praticamente agora em novembro, e colhemos os resultados disso. Enquanto isso, outras vacinas com outras formulações foram desenvolvidas. Por que eu digo outras formulações? Porque essa vacina da Sinovac, ela usava uma coisa que a gente conhece muito bem, que é muito parecida com a que tinha do vírus da gripe, que é vírus inativado, portanto não é vírus vivo, usando aqueles fragmentos, pedacinhos do vírus que servem para estimular nosso sistema de defesa a produzir os anticorpos, que são proteínas que vão destruir e neutralizar o vírus da vida real.
Os outros, eles têm uma outra metodologia. Por exemplo, quando a gente pega da AstraZeneca e Oxford, por exemplo, eles pegam, por exemplo, um vírus que é o adenovírus, que é um vírus do resfriado do chimpanzé, mais enfraquecido, e colocam no interior dele os fragmentos do próprio coronavírus para que ele, portanto, estimule o sistema a produzir o sistema imune. E outros foram desenvolvidos, outras vacinas, através de RNA mensageiro, enfim, outras tecnologias. Mas, realmente, nós consagramos um período muito curto para o desenvolvimento de vacinas, baseado em todo o know-how que se tinha, e com estudos clínicos muito robustos, que deram a possibilidade de hoje, a gente está dizendo, precisamos de vacinas, e muitas das quais já estão sendo usadas por todo mundo. Perfeito, Jean. Muito obrigado. Essa explicação é muito importante para a gente ter uma noção ampla de como que é esse processo de vacinação. Bom, a gente está completando quase um ano da presença do Covid aqui no Brasil. Me lembro bem que foi no dia 26 de fevereiro que no Einstein nós fizemos o primeiro diagnóstico na América Latina do Covid-19. E muitas pessoas, desde então, já se infectaram pelo Covid. Uma pergunta que é importante, que a gente recebe muito dos pacientes. Quem produz uma maior imunidade? A pessoa que se infectou e produz o tão falado IgG ou a vacina? Qual vai produzir uma imunidade mais duradoura e melhor? Olha, a gente vai fazer uma analogia com o que a gente via nas doenças normais, aquelas que a gente estava acostumado a ver. A gente sabia que quem tinha uma exposição ao vírus selvagem, esse vírus que anda circulando pela rua, ele é selvagem. E aí, com isso, quem foi infectado com ele desenvolve o anticorpo e, normalmente, a tendência é ele manter uma imunidade que nós chamamos duradoura. Só que a gente viu que, por exemplo, para vírus respiratórios como o vírus da gripe, isso não é uma verdade absoluta. Você pode, mesmo que você já tenha tido, ou mesmo que você tenha vacinado para a gripe, todo ano a gente precisa vacinar, porque essa taxa de anticorpos, que nós chamamos titulação de anticorpos, tende a diminuir com o passar do tempo. Então, você fica desprotegido, mesmo tendo tido, mesmo tendo vacinado. Hoje, o que nós temos percebido, que quem tomou a vacina, por exemplo, tem uma quantidade de anticorpos que vem se mantendo. A gente vai precisar fazer ainda uma análise prospectiva por um período muito mais prolongado. Exatamente para a gente saber quanto tempo eu vou precisar revacinar. Será que eu vou precisar revacinar daqui a um ano? Será que eu vou precisar revacinar daqui a 5 anos? Será que eu vou precisar daqui a 10? Ou será que eu não preciso mais revacinar? Então, a quantidade de anticorpos vão precisar ser acompanhadas. Por outro lado, a gente tem uma doença que é muito nova, você mesmo colocou isso. E a gente precisa saber se as pessoas são capazes de produzir anticorpos numa quantidade capazes de protegê-la. A gente já viu, e a gente achava isso muito infrequente, e a gente está vendo que não é tão infrequente, mas não é comum, de pessoas que tiveram e que voltaram a se reinfectar. Se reinfectar com outros vírus, com a mesma, e não vírus mutantes, diferentes, com vírus com uma genética muito parecida. Então, a gente ainda está estudando. E apesar de ter a doença já completou um ano lá na China, como você mesmo disse, o nosso primeiro caso internado foi dia 14 de março. Então, nós ainda estamos aprendendo. É uma doença nova. E todas essas tuas perguntas, Marcos, a gente vai precisar responder. Se eu tive a doença, é um passaporte? A gente já viu que não. Passaporte de proteção, estou livre? Não. Eu estou com um paciente exatamente agora, um rapaz de 17 anos. Ele foi para os Estados Unidos no início de dezembro. Ele se infectou com todos os sintomas típicos. Nariz entupido, dor de garganta, perda do paladar e olfato. Positivou, ficou em casa, não tinha nenhuma comorbidade, ou seja, nem em associação. Ótimo. Voltou para o Brasil, viajou com os pais, tios, o carnaval, Natal, o Ano Novo. No início do ano,
todos os sintomas de novo. Detalhe, ele fez um PCR de controle negativo. Ele tinha feito positivo, melhorou os sintomas, PCR negativou. E aí, o que aconteceu? Sintomas de novo, exuberantes, com perda do paladar e olfato que já tinham sido restituídos. PCR positivo de novo. Então, hoje, a gente está analisando o quê? Será que aquele meu PCR era negativo mesmo? Ou eu tinha uma quantidade de vírus tão pequena que aquele meu teste veio negativo e era o mesmo vírus dando uma reativação? Ou ele se expôs a outro vírus? Como, na verdade, eu tenho material genético desses dois testes, a gente pede o que a gente chama análise filogenética, que é exatamente para eu saber se esses vírus são iguais ou são diferentes, para saber se ele continuou com o mesmo vírus ou se ele se reinfectou. Então, isso a gente não está vendo com tanta frequência, mas isso também não é tão incomum quanto a gente achou. Então, eu acho que os próximos meses vão trazer um pouquinho essa resposta para nós. Agora, Jean, vamos supor, eu acabei de ter o Covid. Vamos supor que eu peguei o Covid no dia 20 de dezembro, dia 2 de janeiro eu já estava praticamente zerado. E eu sou convocado para vacinação. Eu devo me vacinar? Como que eu procedo? Quem teve Covid pode se vacinar? Quando se vacinar? Tem que esperar 1, 2, 3 meses? Ou pode se vacinar imediatamente, na semana seguinte que pegou, que já se curou do Covid? Na verdade, a gente não tem um prazo que seria um prazo definidor. A gente acaba não fazendo as vacinas, por exemplo, para as pessoas em curso de doença, qualquer doença. Eu estou com febre por algum motivo, uma sinusite, ou estou com uma diarreia. Qualquer manifestação diferente deve fazer com que eu postergue o início dessa vacinação. Até para que se eu fizer algum efeito da vacina, eu não vá delegar a infecção prévia. Ou o contrário, eu vou delegar que eu tive uma reação à vacina, quando, na verdade, eu estava com alguma doença em curso. Então, a gente pede para aqueles que tiveram a doença esperarem pelo menos 30 dias para poderem vacinar. Não que isso tenha alguma alteração na resposta de defesa, mas é uma questão melhor, pelo menos 15 dias, até 30, para revacinar. Mas não existe também nenhum impeditivo. Eu tive lá atrás, estou super bem. Não tenho febre, não tenho sintomas, eu também posso vacinar. Mas vamos supor, eu tive a vacina, eu tive o Covid em julho. Estou com títulos de IgG altíssimos. Ah, não. Se eu tive oportunidade de titular, né? Porque o que acontece? A gente não tem capacidade de pedir testagem para todo mundo. Só para a gente fazer uma analogia, pessoal, a gente muitas vezes prescreve uma vacina de hepatite B. Porque a gente olha e fala assim, olha, a indicação para hepatite B pelas faixas etárias, enfim, eu indiquei a realização da vacina da hepatite B. As pessoas acabam tomando a vacina, elas são 3 doses, e é muito comum que as pessoas tomem essas doses e não voltem a refazer esse exame. Eventualmente, as pessoas voltam, refazem e falam, veio negativo, vamos tentar mais uma dose. Mas a gente acaba também não fazendo só uma dose, a gente acaba fazendo o ciclo completo de mais 3 doses. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque muitas vezes é muito mais barato para o sistema de saúde, não o nosso sistema, que a gente tem essa facilidade de convocar o nosso paciente no consultório e solicitar o teste, dosar a quantidade dos anticorpos. Quando eu estiver pensando em saúde pública, isso não é fácil. Imaginou fazer a sorologia de todo mundo para saber se o Manuel, o João, o Antônio, mais de milhões de pessoas tiveram ou não. Então, é mais barato fazer e, ao mesmo tempo, fazer a vacinação. E, por outro lado, se tomar a vacina, eu vou ter um reforço vacinal, que a gente chama de booster vacinal. Mesmo que eu já tive, eu tomo a vacina e elevo a minha taxa de anticorpos por um período mais prolongado. Tá? Então, por isso que a gente acaba não pedindo a sorologia. Mas para aquele que fez a sorologia e essa sorologia está elevada, eu não faria nesse momento a vacina, não faria essa indicação. Mas eu também acompanharia nos próximos meses para saber se essa taxa de anticorpos estão caindo, para aí sim a gente vai lá,
faz essa dose e essa taxa de anticorpos volta a subir. Perfeito. Eu ia fazer essa pergunta depois, mas eu já vi que muita gente está perguntando. Quem que pode tomar vacina? Então, eu vi muitas pessoas falando. Pacientes imunossuprimidos, pacientes com câncer em tratamento quimioterápico. Vamos falar nesses grupos, né? Então, imunossuprimidos, pacientes com câncer em tratamento quimioterápico, pacientes idosos. Existe idade limite para o paciente receber a vacina? Grávidas, como que a gente orienta essas mulheres? Toma, não toma? Vamos falar então desses grupos especiais, Jean. Eu acho que a gente primeiro precisa ver as vacinas. Vamos olhar quais vacinas a gente tem. Lembra que eu falei que a gente tem um grupo de vacinas, que é o caso da vacina do Butantan, que são fragmentos de vírus. Ele não é um vírus vivo. Quando eu falo que não é vírus vivo, então a primeira coisa que eu falo é a similaridade que eu tenho para a gripe, que é também um vírus, fragmentos de vírus. Então eu posso usar em pacientes imunossuprimidos, eu posso usar pacientes em câncer, mesmo em vigência de tratamentos, principalmente tratamentos quimioterápicos mais prolongados, mas que estejam clinicamente bem. E, ao mesmo tempo, eu posso usar em gestantes, mulheres que amamentam, aí eu não vou ter problema. Quando eu estiver falando de vírus vivo, enfraquecido, atenuado, é um problema. Porque você imagina um paciente que está fazendo uma quimioterapia que abaixa já a imunidade dela. Mesmo aquele vírus que é enfraquecido para nós que estamos bem de saúde, para aquela mulher, para aquele homem, esse vírus ele é fatal. Ele pode promover uma doença aguda. Aquele vírus é capaz de levar a doença. Assim como esse vírus enfraquecido, a gente sabe que a mulher grávida, ela diminui a sua imunidade para não produzir anticorpos contra o bebezinho, que é estranho para o corpo dela. Então, ela baixa fisiologicamente a imunidade. Se eu der um vírus vivo e enfraquecido, também é um problema. Por isso que a gente tinha, só para lembrar, quando a gente tinha febre amarela, que era vírus vivo atenuado, sarampo, que é vírus vivo atenuado, a gente fala, olha, pacientes com imunossupressão, pacientes que tomam corticoide, pacientes que estejam grávidas e amamentando, não podem tomar. Então, vai ser muito importante saber qual é a vacina que vai ser tomada. Isso é importante? Hoje, a gente já tem só vírus vivo, o vírus fragmento viral, não tem o vírus vivo. Mas quando tiver outras vacinas disponíveis, essas pessoas vão ter que ter uma consideração do seu médico para falar, olha, eu não posso tomar qualquer uma das vacinas. Você acha, então, que baseado nisso que você falou, a vacina que a gente tem à disposição, que é a Coronavac, talvez é uma das vacinas mais seguras para essas populações de risco? Sem dúvida nenhuma, inclusive para idosos. Existem grupos pequenos de pacientes idosos que foram avaliados lá na China e nós temos grupos de idosos, de pessoas acima de 50 anos, que foram também avaliados nos grupos de estudo de profissionais da saúde. Então, dessa maneira, ela se mostrou bastante eficaz, produção de anticorpos, que a gente chama imunogênese, ou seja, a capacidade que ela tem de produzir anticorpos. Para se ter uma ideia, em qualquer faixa etária se observou que na primeira dose de vacina, em 94% das pessoas ela produzia anticorpos. Quando se dava a segunda dose intervalada a 14 dias, no estudo era 14 dias o intervalo, o que acontecia? 98% da população produzia anticorpos, portanto, estava realmente protegida. Isso é algo e que comprovou a própria eficácia na produção desses anticorpos com a sua proteção na vida real. Perfeito. Jean, nós estamos vendo que a vacina não vai chegar aqui no Brasil da maneira que a gente imaginava, né? A gente já viu que os insumos da China estão demorando, isso vai atrapalhar um pouco a nossa produção da vacina pelo Instituto Butantan. O que você acha desses estudos que mostram, em vez de tomar 2 doses, tomar 1 dose? Claro, não que seja o ideal, mas que para você abranger uma população maior. É viável? Primeiro, que a gente ainda não tem esses estudos. Então,
o que está sendo feito é assim, vamos fazer um negócio? Vamos vacinar o máximo de pessoas que a gente puder com uma dose, só que a minha eficácia ela vai tender a cair. E as pessoas vão ter que entender, de uma forma compartilhada, que se a minha imunidade, a minha proteção, ela não é tão grande, eu vou ter que continuar cuidando de todas as medidas, distanciamento social, uso de máscaras, evitar aglomeração, fazer a higienização das mãos com álcool gel. Isso é fundamental. Então, isso é algo importante de um lado, tem que ser feito um segmento para podermos avaliar essa questão, mas hoje as tratativas que a gente está tendo com o Ministério da Saúde e o próprio Butantan, que é detentor dessa vacina, assim, do ponto de vista do estudo científico, se preconiza que sejam dados 2 doses. Porque dessa forma você garantiria uma eficácia muito maior, uma vez que nós não temos estudos que comprovem essa possibilidade. Mas esses estudos estão acontecendo em alguns locais. Não para a Coronavac, para a Sinovac, do Butantan, porque está sendo desenhado a possibilidade de avaliar essas pessoas com uma dose só num outro estudo. Perfeito. Jean, você chegou a falar de eficiência. Vamos abordar agora uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Quando foi falado de eficácia, de uma vacina 94%, aí o Butantan falou 78%, aí depois baixou para 50,3%, outros falaram 49,8%. Fala um pouco para a gente, o que é a eficácia da vacina? Por que a gente teve vários números? Então, foi passado 50,3%, mas a gente viu um número 78% e 100%. Fala para a gente o que significa cada um desses números e comparativamente também em relação às outras vacinas, a nossa Coronavac com as outras vacinas, em relação à eficácia. A primeira coisa que a gente sabe é que quando eu tenho um vírus vivo, enfraquecido, ele estimula muito mais o meu sistema imune, o meu sistema de defesa. Quando eu tenho fragmentos desse vírus, ele produz anticorpos, mas a resposta ela não é tão alta. Então, nós já sabíamos que ela seria inferior a 90%, mesmo para os casos moderados ou leves. Aí, nós vamos avaliar com relação à eficácia clínica. Na eficácia clínica, a gente abre uma escala de 0 até 6. O que a gente vai olhar aí? A gente vai olhar os grupos que são aqueles grupos que não tiveram sintomas, que tomaram vacina, estavam totalmente protegidos, ou que tomaram vacina, tiveram sintomas muito leves, muito leves. Tomei a vacina, mas 4 semanas depois eu comecei a ter dor de garganta. Eu comecei a ter nariz entupido. Fui lá fazer o teste Covid. Então, para essas pessoas, o sintoma foi muito leve. Mas tão leve que mesmo com esses sintomas, eu nem precisei tomar remédio. Eu fiquei em casa, isolado. Tomei a vacina, sintomas muito leves, fiquei isolado, sem medicação. Outras tomaram a vacina, tiveram sintomas leves, mas a dor de garganta precisou tomar um analgésico, porque estava doendo um pouquinho mais. Eu tive febre, então precisei também tomar um remédio. Mas então eram sintomas leves que eu precisei tomar um remédio. Mas eu não precisei ir para o hospital, eu não precisei ficar internado. Aí tem os casos moderados. Os casos moderados são exatamente aqueles casos que acabam levando a uma certa manifestação mais importante e levam a pessoa ao hospital. E os casos graves, igualmente. Piora da condição clínica, necessita internação e internação em UTI. Então, quando a gente olha isso, o que a gente viu? Que aquelas pessoas que tomaram a vacina desse grupo, ninguém teve forma moderada, ninguém teve forma grave, ninguém internou por forma grave e nem moderada e ninguém morreu. Então, a eficácia para essa escala foi de 100%. Ótimo. Isso para a gente é ótimo. Por quê? Eu já vi que ninguém teve forma grave. Se a gente falar, pô, se eu der para o meu avô, então, essa vacina, ele que tem um grande risco de desenvolver forma grave,
ele não vai ter forma grave. Bom, vamos olhar naquelas formas leves que precisaram de medicação. Aí que vem a questão. A proteção foi de 78%. De 100 pessoas que tomaram vacina, 78 delas não tiveram nada. E 22% só tiveram aquelas dorzinhas que precisaram usar analgésico ou tomar uma medicação que abaixasse a temperatura. Quando a gente foi olhar para aquelas que tomaram a vacina e que tiveram Covid e sintomas mínimos e não precisaram fazer nada, 50%, 50,38%. Então, essa foi a escala. E a discussão que veio, olha, mas por que eficácia global? Eficácia global, ela avalia todos os grupos juntos. Essa é a global, não é o que aconteceu no mundo. Todo mundo fala, não, a global é que vocês estão esperando da Indonésia e Turquia. Não, não, não. Global desse grupo. E à medida, então, que você tem uma vacina que proteja contra formas graves e fatais, é o que a gente precisa. Porque hoje, qual é o problema da Covid? São as pessoas que fazem forma moderada, grave e morrem. Principalmente as pessoas que têm problema na sua saúde. Os idosos correspondem a 77% dessa população que, infelizmente, morre em decorrência do Covid. Perfeito. Já, se a gente vacinar 50% da população, você acha que isso já é eficaz do ponto de vista assim, de atingir uma imunidade de rebanho? Olha, essa pergunta nós sempre tivemos. A gente sabe que para as vacinas, vamos pegar a vacina da polio, para que a gente tenha uma proteção maior, a gente sabe que a polio, o vírus da polio, circula principalmente em alguns países da África, infelizmente países do Oriente Médio, especialmente países árabes, e que ele pode vir tranquilamente para o Brasil. Até porque as pessoas, nós vivemos num mundo globalizado que as pessoas vão e vêm. Então, se a gente sabe que esse vírus pode vir para cá, a gente tem que proteger especialmente as crianças, que a polio causa paralisia infantil. Então, o que a gente faz? 95% daquela população das crianças tem que estar protegidas tomando a vacina. Se eu tiver menos do que isso, não é o ideal, mas a gente protege grande parte das pessoas. Nesse sentido, a gente achou, então aqui vai ser a mesma coisa. Se eu tiver 70%, 80%, a gente está protegido. E aí a gente começou a perceber que, de repente, essa imunidade coletiva, que o pessoal chama de imunidade de rebanho, poderia ser numa cifra menor, talvez 60%, 50%. E aí a gente achava e falava, nossa, 50% é o suficiente. E aí a gente viu o que aconteceu no Amazonas. O Amazonas já teve aquela primeira onda e 65% da população estava exposta. E olha o caos que virou. Isso mostra, mas era um outro vírus. Não. Muito do que se viu ali, essa imunidade de rebanho não foi capaz de proteger essas pessoas. Então, talvez a gente tenha que ter 85%, 90% da população imunizada para aí a gente ter o impacto da circulação do vírus na população. Mas, por enquanto, não é isso que eu quero. Eu queria fazer a população imunizada, maior número de pessoas na faixa de risco, para eles não adoecerem de forma grave, não internarem e não sobrecarregarem o sistema de saúde, com risco não só deles morrerem, mas como de colapsar o sistema de atendimento em saúde. Perfeito. Jean, vamos agora usar um pouquinho o teu know-how, você que virou um secretário de saúde, é um orgulho para todos nós, da classe médica, ter um médico assim, vamos dizer, raiz, né, na Secretaria da Saúde, uma pessoa sensacional como você, um orgulho para a classe médica, para a nossa comunidade. Vamos falar um pouquinho agora do nosso calendário de vacinação. Nós temos pessoas acompanhando a nossa live de várias idades. Então, como que ficou e como que vai ficar, né, agora o calendário de vacinação? Como que as pessoas devem se comportar? Idosos, vamos ter vacina para jovens, menores que 18 anos? Quando que vai ser isso aqui? Se esse atraso nos insumos que vem da China vai atrapalhar um pouquinho a nossa previsão de vacinação? Como que vai ser a sequência? Quais são os grupos prioritários antes de entrar
as idades também? Quando vão ser os idosos? Quando vão ser os mais jovens? Fala um pouco para a gente disso aí, que eu acho que está todo mundo preocupado e querendo saber como que vai ser isso daí. Infelizmente, depois de todos os elogios, eu devia dar uma resposta certeira e eu vou ser obrigado a dizer nós não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque, olha lá, o que nós tínhamos? Nós tínhamos até 10 dias, a vacina do Butantan não estava inserida no Programa Nacional de Imunização. Então, nós fizemos aqui em São Paulo o Programa Estadual de Imunização, que a gente começou a desenhar a partir de setembro, e esse plano já estava absolutamente desenhado agora em novembro. Então, a gente fez toda a estratégia de como os municípios, em São Paulo, existem 645 municípios. E qual era a estratégia de distribuição, quantas doses seriam preciso, quantas viagens os caminhões precisariam levar, para onde eles iriam guardar, teríamos seringa, agulha, profissionais, segurança, tudo isso estava muito bem desenhado. Ou seja, nós teríamos em São Paulo 46 milhões de doses. Em São Paulo, nós temos quase 45 milhões de pessoas, incluindo as crianças. Ou seja, nós conseguiríamos vacinar grande parte da população, ou talvez toda a população, uma vez que essa vacina só pode ser dada a partir dos 18 anos. Nós não temos trabalhos para menores de 18 anos, por isso não se preconiza dar essa vacina para menores de 18 anos. Dessa forma, então estava tudo muito claro. Fizemos um programa em que começaríamos com trabalhadores da área da saúde, que são 1,5 milhão de pessoas, mais 7,5 milhões de idosos acima de 60 anos e todas as faixas etárias. E nós conseguiríamos estar vacinando até março. Nós teríamos aí janeiro, fevereiro e março. Nesse período de 3 meses, mas isso daria 2,5 meses, nem chegariam a 3 meses. Ou seja, nós conseguiríamos pegar essa população, que era uma população vulnerável, e já começaríamos a entrar em quem? Começaríamos a entrar naqueles que têm problema no seu coração, pulmão, ou seja, portadores de doenças crônicas, entraríamos trabalhadores da área da educação, e aí alguns setores que estavam sendo inseridos aí como prioridades também, como uma forma, uma vez que estariam expostos, sejam pessoal do transporte público, então metrô, metroviários, ferroviários, assim como os próprios policiais, militares e guardas metropolitanos, civis. E dessa maneira, estava tudo bem acertadinho e até o meio do ano a gente ia vacinar todo mundo com uma celeridade muito grande. Só que, assim que todas as tratativas com a vacina da AstraZeneca acabaram dando problema, o próprio Ministério falou, agora eu quero de vocês, vamos fazer um acordo comercial e vocês, então, vendem esses 46 milhões que vocês têm para nós. E essa era uma prerrogativa do governo do Estado de São Paulo, de colocar as vacinas no Programa Nacional de Imunização. Mas o ideal é que a gente tivesse muito mais vacinas, tanto do Butantan, quanto da Pfizer, da Moderna, da AstraZeneca com a Fiocruz, para que a gente tivesse muito mais vacinas para a população ser vacinada em massa. Como é que vem acontecendo agora na própria Índia? 300 milhões de pessoas estão sendo vacinadas. Esse seria o cenário ideal. Como nós não tivemos isso, nós tivemos só 6 milhões de doses. Dessas 6 milhões de doses, 20% ficou para São Paulo, um pouquinho mais de 20%, que deu 1.357.000 doses. O restante foi distribuído para o Brasil e aí começou a se dividir. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos deixar para trabalhadores da área da saúde. Mas aí também não dava. Lembra que eu falei que era 1,5 milhão? Eu precisaria 3 milhões de doses. Não estou falando que eu tenho 1.300.000, eu não conseguiria nem dar uma dose para todos. Então a gente começou a falar, não, então o ideal é fazer o seguinte, vamos chamar o médico que fica lá na UTI, ele vai tomar, a enfermeira vai tomar, a fisioterapeuta vai tomar, aquela que fica no pronto-socorro e na enfermaria. Não tem sentido eu pegar aquela enfermeira que fica lá na parte fazendo auditoria pelo computador e que não circula pelo hospital
ela não é a prioridade nesse momento. Então, hoje, nós estamos aí simplesmente contando por conta-gotas as vacinas. Isso é muito ruim. Nós já distribuímos para todos os municípios, os 645 municípios, para já começarem a vacinar. E ontem mesmo o Einstein já recebeu parte dessas doses para também já, de uma forma muito tímida, vacinar. Não era isso que a gente imaginou que fosse acontecer. Nós sabíamos que existia esse risco pela letargia do processo junto ao governo federal, mas, infelizmente, não conseguimos sensibilizá-los nesse sentido. Perfeito. Então, quer dizer, nós sabemos que os profissionais de saúde vão receber a dose. Talvez nem todos agora, mas os grupos prioritários dentro dos profissionais de saúde, aqueles que mexem diretamente com o Covid. Mas os idosos vão chegar. Talvez não vão receber agora em fevereiro, mas vai chegar, né, a vez deles. Do ponto de vista prático, como que uma pessoa de 70 anos tem que proceder agora? Ela tem que entrar em algum site? Nós estamos ouvindo muitas vezes fake news de golpes, de ligações para as pessoas se cadastrarem, para pegar senhas, essas coisas. Qual é o caminho que as pessoas têm que fazer para receber a vacina via SUS? Nós temos uma coisa que é o pré-cadastro. O pré-cadastro tem um site, www.vacineja.org.com.br, e nesse site as pessoas vão lá e se cadastram. Daí a gente fala assim, mas eu preciso me cadastrar agora? Não. A pergunta é, você é profissional da área da saúde? Não. Então espera mais um pouquinho. Mas eu tenho mesmo medo de congestionar. Não vai ter esse risco. Eu quero fazer, eu faço. Eu vou colocar meu nome, meu endereço, meu telefone, alguns dados que vão ser muito importantes para quando eu for vacinar, eu ter esse pré-cadastro. Quando você for vacinar, receber a sua vacina, mas eu preciso levar, você vai simplesmente levar no celular esse pré-cadastro para já antecipar já esse formulário, agilizar esse formulário, mas quem for receber a vacina vai ser cadastrado num outro sistema, que a gente chama sistema de vacina-vida, que a gente usa isso principalmente para considerar os informes técnicos. Que informes técnicos são esses? É para a população? Não. Através dessa plataforma, eu consigo saber que o Marcos Knobel tomou a vacina, o lote da vacina. Qual foi a vacina? Qual foi a data? Quem aplicou? Aonde que ele tomou? E quando ele tem que receber a segunda dose? Para o programa de imunização, o que a gente está fazendo? A gente pode vacinar com 14, a segunda dose, até 28 dias. A gente está dando a possibilidade das pessoas virem com 21 até 28 dias, que é o período máximo. Mas eu consigo rastrear e avisar o Marcos, exatamente por um SMS, Marcos, você passou a data do seu retorno. Ou avisar, Marcos, você está próximo à data do seu retorno. E, por outro lado, o Marcos também tem como, através daquele site, estar procedendo as informações se ele tomou vacina. Eu tomei a vacina, nossa, eu não fiquei bem. Eu tive muita diarreia, eu tive febre, porque então a gente faz um acompanhamento para qual nós chamamos de farmacovigilância. Então, isso é algo importante para que a gente também, através dessa plataforma, esteja interagindo com todos aqueles que tomaram essa vacina. Essa pessoa que não se cadastrou, não se pré-cadastrou agora, ela pode se cadastrar 2 dias antes de acabar o prazo para a idade dela? Se ela não se cadastrar e aparecer no posto, não tem problema. Então não é isso não é uma senha, um código, olha, perfeito, sua inscrição foi feita com sucesso. Não é isso. Você pode ter feito só o pré-cadastro, mas quando você, eu não sei fazer. A gente pensou muito bem, porque existem especialmente idosos que moram sozinhos, que não têm aplicativos no celular, que não têm o computador em casa, então eles não poderiam vacinar de forma alguma. Então eles chegam nos locais e
podem sim. A única questão é que vão demorar um pouquinho mais de tempo respondendo as perguntas através de um formulário preenchido pelos atendentes de cada unidade de saúde. Perfeito. Então, chegando na sua unidade de saúde mais próxima, essa pessoa vai poder até receber a vacina no mesmo dia mesmo. No mesmo dia. Então, não tem problema. Não é que eu não me cadastrei, eu não tomo. Não é isso. Mas é importante, sempre que as pessoas forem tomar as vacinas, então, por exemplo, profissional da área da saúde, vá com uma carteira ou alguma credencial que tenha foto, que comprove que esse indivíduo ele realmente trabalha na área da saúde, ou leve um olerite, bem como algum outro documento com foto, para isso poder ser confirmado. Assim como, quando chegarem os idosos, a gente vai estratificar também idosos, que é exatamente assim, acima de 75, acima de 70, acima de 65, acima de 60, entendeu? Quer dizer, vai ser feito de uma forma estratificada. Então, nesse momento, o que a gente vai precisar? A gente vai ter a obrigatoriedade das pessoas levarem um documento para comprovarem a idade. É a única coisa que vai acontecer. Tá ótimo. Jean, só repete de novo para a gente qual é o site para as pessoas se pré-cadastrarem. É www.vacinajá.sp.gov.br. Perfeito. Bom, a gente já está chegando quase no final, mas tem uma pergunta que eu acho que todo mundo aqui tem interesse. Quando que a vacina vai chegar na rede privada? É possível isso aí? Qual a sua opinião em relação a isso aí? Você não acha que isso poderia desafogar um pouco o sistema público? Olha, você sabe, a gente sempre tem, quando eu tenho um copo metade cheio, metade vazio, eu posso olhar pelo metade vazio ou posso olhar pela metade cheia. A gente pode olhar e dizer, pô, você acha que é justo? Quer dizer, as pessoas que têm dinheiro vão furar fila e dessa maneira vão desrespeitar. Então, se a gente quer um país democrático, isso não é justo. É uma forma de olhar. Mas a gente também pode olhar o outro lado, dizendo, puxa vida, se as pessoas começarem a usar a rede privada, vai sobrar mais vacina para a gente, essa fila vai andar mais rápido, até porque nós temos essa limitação. Então, eu confesso a você que acho, agora, como um gestor, que quanto mais rápido a gente puder vacinar as pessoas, e principalmente aquelas que não vão ter dinheiro para pagar, é melhor. Então, se aquelas outras puderem sair da fila, enfim, que elas paguem o quanto for, mas permitam que as pessoas mais simples e menos favorecidas tenham esse acesso mais rápido, assim é melhor. Então, eu acho que a gente tem que ser muito realista, não é, eu tenho dinheiro, eu tenho esse privilégio, não é isso. Mas, por outro lado, eu desafogo, você usou um termo muito correto, essa fila, porque talvez a gente ganhe muitos meses permitindo com que outras pessoas menos abastadas possam também receber a vacina num período menos tardio. E não tenha dúvida, né? A gente vê hoje em dia tanta parceria público-privada. O Einstein, né, nosso hospital, é um exemplo disso daí. As ações filantrópicas que o Einstein faz por todo o país, né, ajudam demais. Você imagina você liberar uma instituição privada que possa fazer a sua vacinação para a sua rede e, paralelamente, você, com 25% da capacidade, ajudar também uma instituição pública. Isso daí ajudaria muito e a gente imunizaria as pessoas muito mais do que isso. Você não acha? Não tenho dúvida. Eu acho que essa celeridade ajudaria mais a gente poder permitir que essas vacinas viessem. Por enquanto, e é importante deixar claro aí, não houve nenhuma negociação com as empresas estrangeiras, né? Porque se isso tivesse acontecido, seguramente ele entraria e nós teríamos realmente uma condição, uma possibilidade de ter muito mais vacinas disponíveis no nosso país. Para isso acontecer, a gente precisa da liberação da Anvisa, certo? A Anvisa tem que liberar a importação privada disso, quer seja por hospitais, clínicas ou até importadores. Sem dúvida. A Anvisa tem que avaliar
todos os critérios para poder acatar esse tipo de negociação. Os critérios vão acontecer para cada uma das vacinas, é óbvio, e que junto com a parceria com os devidos laboratórios. Hoje, infelizmente, nós temos o mundo de olho nas vacinas. Não é só o Brasil. Então, não é simplesmente, eu vou lá buscar. Não, não é assim. Assim como você tem essa tua pretensão, a Europa inteira tem, os Estados Unidos têm, os países da América Latina também tem, a Ásia também tem. E esse é o problema. À medida que eu tenho realmente o mundo atrás das vacinas, isso passa a ter um fator limitante para eu saber, olha, e aí, será que eu vou ter tantas vacinas quanto eu imaginei, na velocidade que eu gostaria? E era por isso que as tratativas que a gente estava tendo junto ao Ministério desde agosto era exatamente essa. Comprem vacinas, o maior número de vacinas possível, porque quando essas vacinas forem liberadas, o mundo vai estar de olho nelas. E com isso, nós vamos ficar lá na lanterninha. E é o que realmente aconteceu. Nós temos mais de 50 países já vacinando em grande escala e nós estamos ainda de uma forma muito tímida vacinando poucos, muito menos do que nós gostaríamos e na velocidade muito mais lenta do que nós precisávamos. Vide também o Israel, que está dando um exemplo para o mundo, né? Quase 25% da população vacinada, inclusive a população árabe e palestina de Israel está sendo vacinada também. Né? Diferente do que a mídia às vezes coloca, Israel está tomando uma medida muito democrática, vacinando toda a sua população a quem eles têm direito. Então, isso eu acho que é um exemplo que o mundo tem que seguir. É exatamente essa vacinação. Isso é muito interessante, que até as pessoas, a gente tem visto, até aqueles mesmos que moram em Israel e sem terem feito aliar, estão recebendo vacinas. Então, isso é o papel de liderança, e é o papel de liderança preocupado com a saúde, com serviços de saúde e, olhe lá, com a economia. Porque só vacinando a população, eles vão poder retomar a economia. Assim vai acontecer no nosso país. Perfeito. Jean, eu agradeço a presença de você. Vou passar agora a palavra para a Lara, que vai fazer o encerramento. Marquinhos, obrigado. Um grande abraço. Muito obrigada, Jean. Vou chamar agora o Abrão Lovental, presidente do Fundo Comunitário, para ele fazer o encerramento. E mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Marcos, muito obrigada para você também. Então, só um minutinho que eu já vou colocar o Abrão aqui com a gente. Obrigado, Larinha. Um beijo. Obrigado, Marquinhos. Um abração. Até amanhã. Graças, Jean. Peraí que eu preciso de um tempo aqui agora para conseguir chamar o Abrão aqui. Peraí. Opa. Espera aí, gente, que aqui o negócio... Não estou conseguindo. Por que eu não estou conseguindo? Espera. Espera aí, gente. Agora, enquanto, Lara, você não consegue acessar, eu vou aproveitar o tempo, pessoal. Vai falando aí que eu estou tentando, que eu não estou conseguindo. Não, fica tranquilo. Eu vou falando, aproveitando esse espaço. Pessoal, nós estamos enfrentando realmente um número de casos muito alto. Para ter uma ideia, Marcos, o número que nós conseguimos chegar de março até agosto, portanto, 5 meses, e a partir de então, que foi nosso pico, nós começamos a diminuir 12, 13 semanas, e no início de dezembro para cá, portanto, 45 dias, nós elevamos de tal forma, numa velocidade e numa amplitude de casos, que superamos essa semana aquela marca que nós tínhamos máxima do primeiro pico lá em agosto. Quer dizer, nós precisamos 5 meses para atingir o pico. E em 45 dias superamos esse pico e continuamos a superar.
a maioria de nós continua ouvindo as pessoas no entorno. Você viu fulano com Covid? Você viu quem internou com Covid? Você viu quem morreu com Covid? Quer dizer, cada vez mais nós continuamos ouvindo. O que quer dizer que nós continuamos tendo uma ascensão do número de casos violentamente. Então, pessoal, mais do que nunca, aquilo que a gente falava, fique em casa, e hoje está todo mundo dizendo, imagina, ficar em casa eu não aguento. Tá bom, mas saiam com responsabilidade. Ponham máscara de forma adequada, evitem as aglomerações, evitem beijos, abraços. A gente está muito cansado, a gente quer abraçar, quer beijar mais um pouco, mais um pouco. Daí alguém vai falar, mas você já falava mais um pouco lá atrás, é verdade. Mas seguramente esse não é o melhor momento da gente fazer visita e jantar na casa. Só somos nós, eles vão estar lá. Eu fui na casa de um amigo que ele falou assim, Jean, eu queria só que você viesse até aqui para me dar um abraço, só vai estar eu, a minha esposa e os meus 2 filhos. E eu passei realmente só para cumprimentá-lo. Marcos, quando eu chego, umas 20 pessoas, todas sem máscara. E eu, na hora que eu cheguei, eu estava na correria eu tinha voltado do palácio e eu falei, nossa, eu estou morrendo de sede. Eu não tirei a máscara naqueles 10 minutos que fiquei lá. Em nenhum momento eu tirei a máscara. Quer dizer, as pessoas elas perderam a noção do risco. E a gente tem que ter esse risco. Avaliar esse risco, ter aquele medo que a gente tinha no passado. O Marcos, eu, somos exemplo do que nós temos visto no Einstein. Do número de pacientes graves e muito graves que ainda estão lá. Então, pessoal, tenham isso, cobrem isso das pessoas no entorno, de amigos, de filhos, de parentes. Nós temos que realmente nos preservar para conseguir tomar vacina. Aí sim, aí a gente pode voltar, pelo menos, ao nosso novo normal. Olha, eu vou chamar o Abrão pelo WhatsApp e colocar ele aqui no vídeo, porque eu não estou conseguindo fazer ele entrar por aqui. Então, só dá 1 minuto que ele já vai entrar por aqui. E aí, deixa eu ver se eu consigo. Só mais 1 minuto. Bom, gente, eu peço desculpas, realmente, eu queria muito que o Abrão, presidente do Fundo Comunitário, que faz um trabalho excepcional, entrasse aqui. Eu tenho certeza que ele queria te agradecer pessoalmente, Jean, por essa live. Então, eu vou te agradecer em nome dele, em nome da Divisão Feminina do Fundo Comunitário. Super obrigada por ceder seu tempo, por estar aqui com a gente, esclarecendo as dúvidas. E parabéns pelo trabalho que você tem feito e muita força ainda para você fazer muita coisa ainda por São Paulo, por nossa comunidade, por todo mundo. Muito, muito obrigada. E muito obrigada também ao Marcos por estar aqui com a gente hoje. Já mais uma vez, obrigado. Abrão, eu sei que você está aí do lado, infelizmente não deu. Parabéns também pelo teu trabalho frente ao Fundo Comunitário. E obrigado a todo mundo aí por comparecer aqui na nossa live, tá bom? Olha, muito obrigado, Marcos. Eu consegui um Abrão aqui, ó. Pronto. Tecnologia a nosso favor. E aí, Abrão? Marcos e Jean, boa noite, muito obrigado. Eu queria dizer a vocês que esta foi uma aula magna que vocês deram para nós. Eu nunca vi uma forma tão didática, e essa é uma característica do Jean que a gente tem observado, e o Jean é um sujeito extremamente didático. Ele expõe o fato de uma forma tranquila, serena, e nesse momento nós temos que estar todos com mensagens serenas e tranquilas. Jean, é um orgulho para nós podermos contar na nossa comunidade com um secretário tão eficiente como você. O Marcos também é um sujeito espetacular, tem feito um trabalho sensacional. Se vocês não sabem, vão saber agora. É o futuro presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. E, Jean, eu queria te agradecer. Eu queria te agradecer como cidadão, eu queria te agradecer como membro da comunidade judaica,
pelo enorme trabalho e por esse serviço espetacular que você está prestando. Nós ficamos, depois dessa sua aula magna, como eu disse há pouco, muito mais informados. Foram cerca de 400 pessoas permanentemente assistindo o que você disse. Você está devolvendo a nossa tranquilidade, sabemos das dificuldades, e essa tua forma tranquila, serena, nós temos certeza que todos nós, dentro de muito pouco tempo, estaremos vacinados. Eu agradeço imenso a vocês e peço a todos que continuem a prestigiar as realizações e a participar conosco no Fundo Comunitário. A nossa missão é também educar, é também transmitir tranquilidade, que é o que a população paulista e brasileira precisa. Nós temos uma certeza, viu, Jean, que nós estamos em ótimas mãos. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Marcos, e vamos continuar juntos. E conte sempre com o apoio do Fundo Comunitário. Um abraço e parabéns à Lara e à divisão feminina. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado pelo carinho, pelas tuas palavras. Você é sempre muito querido. Muito obrigado. Obrigada, Abrão. Que bom que deu certo no final. Tecnologia a nosso favor. Beijos a todos e muito obrigada. Beijo. Obrigadão. Tchau, tchau. Como é que eu encerro agora? De uma maneira tupiniquim, mas deu. Mas é uma mistura de corintianismo com São Paulismo. Não, não fala isso.